extraordinários! Sejam muito bem-vindos! Mais um encontro, que delícia, né, gente? Que aprendizado, a gente aqui se diverte. Muito bom, já estava com saudade de vocês, mais um encontro. E nós já sabemos que aqui nós temos quadros incríveis para vocês. Hoje, no quadro de entrevistas, eu vou receber meu amigo, profissional, incrível, com a sua expertise em vendas, Bruno Fernandes. Ele vai falar um pouquinho para a gente se qualquer um pode vender, se existe alguma dica diferente para você que está iniciando nessa área de vendas de uma forma muito leve. Então já pega papel e caneta, porque olha, tá incrível essa entrevista. Claro que também contamos com o quadro de carta virtual. Como assim, Paula? Deixe-me contar a sua história, onde você pode enviar de forma virtual, por e-mail ou via WhatsApp, a sua história e eu vou dar voz à sua história. Que delícia! Então eu quero ouvir você. Envia para a gente para participar do quadro Deixe-me contar a sua história. E claro que eu não posso deixar de fora, né, gente? As mulheres de plantão que querem fortalecer a sua autoestima, que querem brilhar e florescer, nós temos também o quadro O Look do Look, onde eu recebo uma profissional especialista em imagem e estilo e ela vai dar dicas para você usar as peças que já tem no guarda-roupa ou alguma peça diferenciada para você se desafiar e fortalecer o seu feminino. Então, estou convidando você para participar mais uma vez conosco desse bate-papo, que é toda segunda-feira às 20 horas, aqui no meu canal do YouTube. Então, vamos começar esse bate-papo? Porque eu quero já anotar todas as dicas e quero dar as boas-vindas a Bruno Fernandes. Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Estou muito feliz com o convite. Na verdade, todas as vezes que me chamam para falar sobre vendas, eu entendo isso como uma missão e como um propósito. E falar com você é motivo de muita alegria. Gratidão. Ai, que delícia. Obrigado, gente. É muito bom, porque quando nós falamos sobre vendas, tem gente que já olha para vendas como um vilão. Ah, isso não é para mim. E, Bruno, vamos já iniciar então. Isso não é para todos ou é para todos, porém tem uma dica aí para as pessoas? Vamos começar por essa primeira pergunta. Vendas é para todos? Ótima pergunta. Eu já quero começar, né, esse nosso bate-papo trazendo uma máxima para você que está nos assistindo aqui. A venda, ela tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. E eu sou a prova viva disso, tá, Paula? Eu sou improvável. Sim. Que pelo fato de ter aprendido a vender, eu vivi coisas extraordinárias. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é possível aprender a vender. Vender não é um dom, é algo que você consegue desenvolver quando você aprende quais são as técnicas que precisam ser aplicadas. Trazendo assim de forma bem simples, sim, vender é como uma receita de bolo. Você precisa usar todos os ingredientes na hora certa. E o fechamento, eu sempre gosto de fazer a analogia, que é quando você colocou o bolo no forno. Tem a hora certa para você poder tirar aquele bolo. Se você tira antes, ele está cru, e se você tira depois, ele queimou. A venda funciona assim. O fechamento, né, ele precisa ser feito na hora certa para que você não erre o time. Então, é possível aprender, tá? São várias habilidades que precisam ser desenvolvidas para que você se torne um vendedor, uma vendedora de excelência. Eu vou trazer aqui alguns pontos que, na minha visão, são importantes. Primeiro, grandes vendedores que eu conheci possuem controle emocional. Porque a vida do vendedor, ela é composta por mais nãos do que sims. E se você não tiver controle emocional, você vai se abalar muito fácil. Você vai levar aquilo para o pessoal e não vai ter forças para poder realizar a próxima visita. E mais do que isso, o vendedor, quando ele tem bons resultados em um dia, o que acontece no próximo dia? Ele começa do zero. Ele também precisa ter controle emocional para lidar com isso. Então essa é a primeira habilidade que precisa ser desenvolvida. Isso também é treinável, tá? É algo que você treina. Segundo ponto, que é fundamental na vida de um vendedor, é a resiliência, ele aprender a se adaptar a diversas situações. O vendedor é um camaleão. Às vezes ele vai falar com uma pessoa que é mais ríspida, às vezes ele vai falar com uma pessoa, né, que se comunica mais, uma pessoa mais extrovertida, sim, e ele precisa se adaptar ao perfil dela. O que a gente fala no mundo das vendas? Essa é a técnica de rapport, é a técnica do espelho. Você se adapta ao perfil da outra pessoa. E quando eu digo resiliência, é você também se adaptar a diversas situações que podem acontecer dentro, né, de um processo de vendas.
Terceira e não menos importante é a persistência. Não existe sucesso no mundo das vendas se você não desenvolver a persistência. Afinal, às vezes, as melhores vendas elas vão acontecer no seu último horário de trabalho. E se você não tiver persistência, às vezes você vai desistir antes da hora. Então, 3 pontos. Primeiro, controle emocional. Segundo, resiliência. E terceiro, a persistência. O vendedor que desenvolver essas 3 habilidades, eu tenho certeza que ele vai prosperar através das vendas. E baseado no que você acabou de falar, é o conhecimento. A pessoa tem que estudar, porque muitas vezes fala, não nasci para ser vendedor. Não consigo, eu tenho vergonha, não vou oferecer. E nós vemos muito isso quando você oferece algo, um produto, você tem que acreditar, você tem que ser o primeiro a acreditar no que você está vendendo. E como que você acredita? É o que você falou, a pessoa precisa ter esse estudo constante. Não pode só simplesmente, igual você falou, vendeu um dia, recebi um não, o que eu faço com esse não? Como que eu posso melhorar? E nós temos inúmeros exemplos, né, Bruno? De pessoas que começaram aí do zero, o Rick Chester, por exemplo. Então, algo... E você, que você conta muito essa história, como que você iniciou nas vendas? Conta um pouquinho aqui pra gente. Porque às vezes as pessoas acham que hoje você está vendendo com muita facilidade, você tem o seu produto, você colocou aqui pra gente 3 pontos. Então, para quem está iniciando... qual que seria assim, o primeiro realmente passo ali? Eu estou aqui dentro de casa, quero fazer alguma coisa diferente. Como foi a sua experiência quando você falou, eu vou fazer esse tipo de venda? Você é artista que quer gravar a sua produção de áudio e vídeo com um profissional de excelência? Dá uma olhada nesse estúdio. Entre em contato hoje mesmo com o Estúdio 6x8, nesse número que está aparecendo aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. Eu comecei a vender com 8 anos de idade. E foi uma situação bem interessante. Eu cheguei até o meu pai. Meu pai é mineiro, um sujeito bruto, rústico e sistemático, como a gente diz lá em Minas. Homem de poucas palavras e que sempre ensinou através dos seus exemplos. Quando eu cheguei nele, e a minha mãe depois me contou essa história novamente, eu falei, pai, me dá um dinheiro. E aquela resposta mudou toda a minha trajetória. Sim. Meu pai disse, filho, se você quer dinheiro, vá trabalhar. E naquele dia nasceu um vendedor. Eu saí vendendo geladinho de porta em porta. Ali eu entendi, obviamente que de maneira inconsciente, o poder das vendas na minha vida. Todas as vezes que eu saía com um produto, eu voltava com dinheiro. E aquele dinheiro eu conseguia realizar os pequenos sonhos que eu tinha. Então, toda a minha infância, toda a minha adolescência, eu passei vendendo produtos. Mas aos 17 anos foi a grande virada de chave na minha história. Eu e meu irmão, nós decidimos desbravar o Brasil vendendo livros de porta em porta. Eu fiz isso durante muitos anos e foi a minha maior escola. Ali eu desenvolvi a resiliência, controle emocional, a persistência. Fiquei entre os maiores vendedores de livro do Brasil por muitos anos, sendo convocado para ficar durante 6 meses nos Estados Unidos, vendendo livros para a comunidade brasileira e estudando inglês. Então a venda, como eu disse, ela tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Então eu acredito muito no poder das vendas. Você tocou em 2 pontos que são fundamentais. Primeiro, você precisa acreditar no que você vende. Se você não acredita, você não consegue transmitir verdade. Está vendendo algo que você não acredita? Pula fora. Vai buscar algo que realmente você acredite e que faça a diferença na vida de uma outra pessoa. Outro ponto muito importante. A venda está muito ligada com mentalidade. Se a pessoa não entender o poder que ela tem, ela não vai conseguir ter resultados acima da média. E como que você desenvolve a mentalidade? Estando ao lado de pessoas que têm resultados que você almeja um dia ter. Estudando a vida de pessoas que vivem o que você sonha viver. Se você for puxar o histórico, grandes empresários hoje, eu tenho como referência Flávio Augusto, da Geração de Valor, começou vendendo. Caíto Maia começou vendendo. Carlos Wizard não é diferente. Então, grandes empreendedores, você pode perceber Sim. que por trás desses grandes vendedores, desses grandes empreendedores, existem grandes vendedores. Não tem como você ter muito resultado se você não aprender a vender, porque a venda está ligada com tudo. Quero ter meu próprio negócio?
Você vai precisar vender o sonho do seu negócio para os seus colaboradores. Você precisa vender para a sua família, porque se a sua família não apoia o seu negócio, você concorda que aquilo vai se tornar mais difícil? Sim. Então você precisa vender o sonho para ela. Você precisa vender para os seus clientes, né? Você precisa também vender, né, para os seus fornecedores, porque o seu fornecedor ele precisa acreditar em você. Então você precisa dominar a habilidade de vender. Tenho mais uma frase. Eu sou um apaixonado por frases, né? Eu Frase falo de Bruno. que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. Né? E quando eu digo prosperidade, Paula, vai muito além de bens materiais, tá? A prosperidade ela está muito ligada com o fato de você gerar acessos a pessoas que você ama. É você fazer com que uma família rica saia através de você. Se você não veio de uma família rica, faça uma família rica sair de você. E eu acredito verdadeiramente que a venda ela tem esse poder. Então, é possível aprender, desenvolva a mentalidade, estude muito e, sem sombra de dúvidas, você vai conseguir alcançar feitos extraordinários na sua vida. Por trás de grandes empreendedores hoje, dentro do nosso cenário nacional, você pode perceber que são grandes vendedores. Inclusive, nessa lista aí, um dos que eu tenho acompanhado bastante, principalmente por conta das redes sociais, mas que faz muito sentido, é o João, da CIMED, que é uma indústria farmacêutica que fez collab com a Fine, que é doce. Qual que é a probabilidade disso dar certo? E deu certo, tanto que abriu oportunidades para outras pessoas trazer a venda de uma forma diferente e com uma visão. Isso, Paula, reflete muito o que se fala dentro dos bastidores das vendas. O vendedor ele precisa ser criativo. Sim. O que o João Adib fez foi usar a criatividade para poder vender mais. Exatamente. Ele olhou uma oportunidade ali, encarou e está aí. Onde que está, né? Toda a família envolvida, estão vindo para as redes sociais, incentivando outras pessoas. Ele quebrou todos os paradigmas que envolvem, né, o mercado farmacêutico. Não é? Inclusive, não sei se você sabe, mas eu estava estudando recentemente, ele vendeu, né, existe aí esses números que estão circulando, que ele vendeu 12%, né, da CIMED para um grupo de Singapura por R$1 bilhão. Ei, fica aqui comigo um instante. Quero te apresentar uma nova série em vídeo baseada no meu e-book Como Vencer o Inverno Emocional. Cada episódio é um convite para você olhar para dentro, entender o que está sentindo e descobrir como reconstruir a sua força no seu tempo. Feito com carinho para mulheres que andam cansadas de lutar sozinha. Clica no link da descrição, se preferir. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. E começa a assistir agora mesmo. Vai valer o investimento. Continue agora com o nosso programa. Ele diz nesse podcast que foi o maior pedido que ele já tirou. E ele falou, eu fiz questão de vender, eu não deixei na mão de banco, não deixei na mão de corretor. Eu sou vendedor, eu vendia de porta em porta. Então eu fiz essa venda. Você consegue entender o poder da venda na vida de uma pessoa? É tremendo. E a potência, porque eles já fizeram collab com a Fine, já fizeram collab com o Cometa, já fizeram collab com inúmeros outros mercados que não tem nada a ver de indústria farmacêutica. Então, a possibilidade de você, que a venda te traz de uma nova visão e uma outra visão que ele está trazendo para o mercado também, você ser o influenciador da sua marca de uma forma muito intensa. Total. Que é o que eles vieram hoje para a rede social, colocando o dia a dia deles. Então, quando a gente olha para o nosso negócio, olha para isso, é muito interessante, né, Bruno? Isso está muito ligado também com o storytelling, né? Grandes vendedores são grandes contadores de história. A história, ela conecta. E o que o Adib está fazendo? Ele está contando histórias para poder conectar e, como consequência disso, vender. Sim. Se você for puxar grandes players do mercado, são grandes contadores de história. Então, aqui vai uma outra dica, tá? Para você que trabalha com vendas ou para você que tem esse desejo, se torne um especialista e uma especialista em contar histórias. Tenha intencionalidade, né, Paula? Às vezes a gente tem que comprar algumas histórias para que a gente use essas histórias ao nosso favor. Então, eu sou um apaixonado por histórias. O que eu fiz aqui dentro do nosso bate-papo? Eu contei a história do meu pai, né? Como eu comecei a vender. Isso gera conexão. Então, quem trabalha com vendas precisa desenvolver essa habilidade. Sim, e a sua experiência, e o Bruno contou sempre, eu já ouvi outras vezes, eu falo assim, que são histórias reais, que eu já ouvi, eu já conheço, e isso é muito bom
quando você ouve histórias reais que você pode colocar em prática no seu dia a dia. E o que o João Adib está ensinando junto com a família dele e demais outros profissionais é que você traz a sua família para o dia a dia, você traz a sua família para influenciar a sua marca. E qual o maior influenciador do seu produto? Se o próprio dono da marca não está ali com o rosto falando, é o que você falou. Como que as pessoas vão confiar no seu trabalho? Como que as pessoas vão confiar no seu produto? E é posicionamento também, posicionamento, né, Paula? Bruno? Às vezes a pessoa, ela fica, nossa, o que vão achar de eu abrir o meu celular e contar um pouco sobre o meu porquê, sobre a minha história? Sim. Eu penso que nós não devemos ter essa timidez ou o medo do que as pessoas vão achar, tá? Porque geralmente as pessoas que vão te criticar, que vão te chamar de blogueiro, de blogueira, são pessoas que queriam fazer o que você está fazendo, mas não tem coragem. Aquela pessoa que está vivendo o seu propósito, ela vai valorizar quem está fazendo isso, porque ela sabe que faz parte de um processo, né? Então eu penso que a gente não deve ter, né, preocupação com o que os outros vão achar do que nós estamos fazendo, e sim ter preocupação de chegarmos no final da nossa vida e não termos vivido aquilo que faz parte realmente do nosso propósito e aquilo que Deus colocou no nosso coração como missão. Não dá para guardar para gente, só para gente, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. O que a gente está fazendo aqui hoje é compartilhar e transbordar o propósito de Deus também através da nossa área de atuação, através de vendas, através de tudo. Eu falo assim, é muito gostoso o quanto aprendizado, porque você vai porta em porta, você está conversando com o cliente, olho no olho. Então, traga essa parte humanizada para o seu negócio, de sentar, tomar um café. E, Bruno, nós também podemos trazer isso para uma equipe, para a gente trazer isso para a equipe, para ela ser mais engajada, para ela entender como trazer, como deixar de dica aqui para a nossa audiência, quando nós estamos à frente de uma empresa, trazer isso para os nossos colaboradores, que eles realmente entendam o que realmente é a essência dessa empresa. Como que seria uma dica para eles fazerem isso, transbordar isso para os colaboradores? Isso é muito legal, Paula. Hoje eu tenho o privilégio, né? Deus me deu essa missão. Hoje eu treino muitas equipes de vendas, equipes com mais de 15 mil revendedoras, mais de 200 empresas que são treinadas por mim. Agradeço muito a Deus por ter confiado esse propósito. E o que é o conselho que eu deixo para você que tem, né, uma equipe de revendedoras? Você precisa vender o seu porquê. Qual que é o porquê da sua empresa? Por que você existe? Qual transformação que você quer gerar? Seja, né, no mundo, seja nas pessoas que se conectam com o seu produto. Então, você, dono de negócio, venda primeiro o seu porquê e faça com que a sua equipe ela se sinta pertencente a um propósito, a um movimento. Não é simplesmente deixar um produto ou um serviço para ela revender. Você precisa fazer com que ela se sinta engajada. Sim. Ela precisa se sentir pertencente a um movimento. Tá? Então, esse seria hoje, né, a principal dica que eu traria. Treine a sua equipe, mostre que ela é importante para você. Obviamente que algumas pessoas não irão valorizar o que você está fazendo, mas entregue o seu melhor. O importante é você chegar no final do dia, no final do mês, e você ter a certeza, eu fiz a minha parte, eu dei o meu melhor, eu entreguei as ferramentas para que essas pessoas realmente entendessem o poder das vendas que elas possuem. Porque, de verdade, a venda ela tem o poder de devolver a autoestima para uma pessoa. A venda tem o poder de quebrar a maldição da escassez. Porque existem muitas pessoas que vivem na escassez. Muito, Bruno. Muitas famílias, Paula, que às vezes chega o dia das crianças, ela não pode comprar um presente para o filho. E a venda ela tem o poder de transformar isso. Vai muito além quando nós falamos de venda, né? Às vezes as pessoas, não, vou vender para quê? Não, é só financeiro. Gente, não é só sobre o financeiro que nós estamos falando. O financeiro, ele vai vir agregado àquilo que você vai se dedicar para fazer, né, Bruno? O que é que nós estamos falando aqui desde o início? Vendas é você acreditar realmente no propósito que Deus colocou para você, e o Bruno tem feito isso muito com a equipe, trazendo esse olhar para que realmente você não olhe para vendas além só para o lado financeiro, e realmente de proporcionar isso e quebras, né, de gerações, trazer essa melhoria para uma geração que precisa tanto ouvir essa forma da possibilidade de ter uma nova ambiência. Total. Porque a vendas ela traz essa possibilidade de você, filho, trazer um outro olhar para os seus pais, para os seus avós, para os familiares que estão à sua volta. Isso é muito lindo, é muito lindo. Essa liberdade de pensamento, né, Bruno? E a venda,
Por que eu falo que a venda é o caminho mais curto para a prosperidade? Por exemplo, vou fazer uma faculdade hoje. Não sou contra quem quer fazer uma faculdade, mas você vai estudar ali por, no mínimo, 4 anos, e quando você se ingressar no mercado de trabalho, você começa, né, como um júnior, como, né, alguém ali num cargo bem baixo. Tá? Então, até você alcançar um patamar legal, a gente está falando ali de mais uns 5 anos. Sim. Então, a gente está falando de quase 10 anos ali. Uma pessoa que ela decide trabalhar com vendas e realmente estudar, tem uma outra frase que diz: me mostre, né, um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu lhe apresentarei um milionário. Então, a partir do momento que você estudar e entender o passo a passo de como vender, em 4 anos você pode mudar a sua história e a história da sua família. Mas, para isso, você precisa pagar o preço. Você precisa realmente sair da sua zona de conforto e entender que vendas é uma profissão, como um médico, como um advogado, como um professor. Você precisa estudar. A gente está todo o tempo vendendo algo, realmente, vendendo a nossa verdade, vendendo os nossos propósitos. Não vendendo, mas mostrando a nossa verdade, os nossos propósitos. Quando você traz isso, os seus valores para dentro da empresa, e esse colaborador, falando, né, de colaboradores, eles entendem o que realmente é isso, eles não vão para o trabalho somente para receber o seu salário. É muito lindo isso, quando você consegue aplicar isso dentro da sua empresa, né, Bruno? Que eles entendem que eles vestem realmente a roupa toda, não só a camisa da empresa, né? É isso. Eles vestem a roupa toda da empresa e é muito gostoso ver isso acontecer. Então, parabéns mais uma vez, né? É muito bom. A gente está dividindo aqui um assunto que às vezes para você é, nossa, mas eu não consigo vender. Eu não sei se passo a passo. Então, você tem que ouvir esse episódio, porque foram dadas aqui dicas valiosas, né, Bruno? Com certeza, só colocar em prática, né? E ter essa convicção, né, Paula? Ter essa convicção de que realmente vender não é um dom e que é possível de ser desenvolvido. Como qualquer outra área, porque às vezes as pessoas falam de venda, mas não é venda. Se você não estudar, se você não conhecer a parte que você... Como que você vai falar? Gente, eu já contei aqui, mas vocês não lembram. Bruno, eu já vendi caixão, gente. Criador de conteúdo e expert, quer lançar um curso, quer dar um up nas suas redes sociais? Olha, você precisa da melhor equipe, que é a equipe 6x8 Mídias. Inclusive, são eles que cuidam de toda a minha programação, desde as redes sociais até todos os quadros que estão sendo desenvolvidos aqui agora. Então, é uma equipe de excelência. Entre em contato hoje mesmo com eles nesse número que está aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. Eu já vendi caixão. Só para descontrair. Então, assim, realmente a venda, quando você tem um propósito maior, e na época eu tinha um propósito realmente, e a oportunidade era vender caixão. Então, eu pensei, gente, como que eu vou fazer para vender caixão? Gente, não é que eu vendi? Eu consegui vender caixão? Consegui fazer um salário, porque realmente foi um outro olhar de propósito. Então, isso é muito bom. E hoje você faz os treinamentos com o público misto. E como que é esse olhar dos homens também? Porque eu sei que a mulherada ela já está mais ali, né? Engajada. Quando você vem falar com os treinamentos para homens, como que é os homens olhando para as vendas hoje? O que você sente, Bruno? Eu tenho percebido, Paula, que o pessoal tem entendido realmente o poder das vendas. Eu tenho percebido que nessa geração, né, que tem tido acesso a podcasts, tem tido acesso a programas como esse, né, essas pessoas têm percebido realmente o valor dessa profissão. Sim. Então, eu não encontro barreiras. Eu, de fato, tenho percebido que o pessoal está com o coração aberto para poder ouvir e colocar em prática. Então, tem sido muito legal como as pessoas têm, né, recebido, como as pessoas têm buscado. Então, eu sou muito, muito grato mesmo por ser esse canal, né, por poder transmitir esse conhecimento que a mim foi confiado. É porque eles têm essa liberdade de conversar com você, porque às vezes o empresário está tendo alguma dificuldade ali, não só com a empresa ou só com o colaborador, mas uma dificuldade em si, que caímos naquela parte da comparação. E quando nós vemos empresários se comparando com os negócios, assim, o que nós poderíamos ensinar, falar, entregar aqui para o pessoal sobre o tempo? Porque às vezes você tem uma empresa que está dentro de casa. Mas o seu olhar, eu acredito, quando a gente tem um negócio, ele tem que ser como se a sua empresa tem uma visão, como se a empresa estivesse lá. E é isso mesmo, Bruno, quando Concordo. Tem essa empresa pequenininha e você tem essa visão do seu negócio muito grande. Eu sempre acreditei que toda empresa, ela começa pequena, mas ela já tem que ter o olhar de uma empresa grande.
E você consegue ter esse olhar mesmo não tendo recursos. Sim. É o cuidado que você coloca, é a verdade que você entrega, é a história que você conta, é o porquê, né, que existe por trás desse CNPJ. Sim. Então, o que eu tenho percebido? Que a maioria das pessoas que não tem tido sucesso no mundo dos negócios, e eu digo que eu já tive negócios também que não deram certo, Sim. que faz parte da trajetória do empreendedor, é que a maioria deles não tem encarado isso como uma profissão e não tem buscado conhecimento. O conhecimento, ele liberta. Quando você assiste, ouve, lê a história de um outro empreendedor, qual que é a sensação que traz? Que ele também tem os seus desafios, ele também tem os seus medos, ele já errou muito. E isso traz uma certa, né, tranquilidade, porque você percebe que não é só você que passa por isso. A questão da comparação é muito perigosa. Às vezes você está comparando anos de história e você só está começando. Então você precisa respeitar o processo. Eu digo que isso não é fácil, tá, Paula? Às vezes a gente vai ter que sofrer para poder aprender. Mas quando você entende que tudo nessa vida leva tempo, e se você quer viver coisas grandes, você precisa ter paciência, o caminho ele vai ficando mais leve, o caminho ele fica menos doloroso. Bruno, é fácil viver isso na prática? Não, eu sofri muito por isso, de me comparar com grandes empresários e falar, nossa, por que ainda não aconteceu comigo? Por que eu estou precisando passar por essa situação? Acho que a maioria já passou por esse processo, né, de comparação, né, Bruno? E quando você consegue enxergar isso como algo natural, você sofre menos, porque cada um tem o seu tempo. Sim. Cada coisa vai acontecer no tempo que precisa acontecer. Obviamente que se você estiver dando o seu melhor. Se você só estiver vivendo, as coisas não vão acontecer no tempo Esperando que você cair acha. do céu, não dá certo. Você tem que estar no jogo. Para acontecer, você tem que estar no jogo. E não fique esperando a hora certa. A hora certa é agora. Quanto mais você demora, mais tempo vai levar para poder acontecer. Então, comece agora, dê o start agora, comece com o que você tem, não se compare, né, com o palco das outras pessoas, porque você não conhece o bastidor dela. Cuidado também com as redes sociais, né, Paula? Às vezes, muito cuidado, né, você acredita que aquela empresa está vivendo o seu ápice financeiro, mas às vezes essa empresa está endividada. E, Bruno, você estava falando sobre a comparação. O quanto nós temos deparado com isso, com pessoas, não só os empresários, pessoas se comparando realmente com as redes sociais, igual você falou, né? A tal comparação. E como sair dessa comparação sendo empresário e cada um está no seu tempo. E aí, tá gostando do programa? Então, não saia daí, que agora eu vou te mostrar um trechinho do meu audiobook Como Vencer o Inverno Emocional. É rapidinho e já já a gente volta. Já reparou como as formigas trabalham incansavelmente durante o verão? Elas passam dias juntando comida porque sabem que o inverno vai chegar. E quando ele chega, elas estão prontas, preparadas para enfrentar aquele período mais desafiador. Essa lição das formigas também se aplica à nossa vida emocional. Assim como elas se preparam para o inverno, precisamos aprender a reconhecer e lidar com os desafios internos que afetam nossa autoestima e confiança. E é exatamente isso que vamos começar a fazer agora. Eu sei como é uma mulher se sentir esgotada, sem direção, com uma dor silenciosa que ninguém percebe. Eu vivi isso e foi quando eu decidi fazer diferente que tudo começou a mudar. Me reconectei comigo mesma, criei um passo a passo que mudou a minha vida. E agora, tudo isso está aqui, neste audiobook que você pode ouvir quando e onde quiser. Clica no link da descrição ou aponte a sua câmera para a tela que está aparecendo aqui um QR Code e dá esse passo por você. Você merece essa transformação. E agora, voltamos para a nossa programação. Quando você foca no seu, quando você vive o seu propósito, você não tem tempo para poder gastar se comparando, né, com outras pessoas e com outras empresas. Use as redes sociais ao seu favor. Use as redes sociais para você poder vender. Não seja um consumista. A maioria das pessoas tem usado o seu tempo vago para poder usar as redes sociais para se comparar. E isso, né, acaba atrasando muito o processo daquela pessoa. E adoece, né? Adoece. Aqui vai uma outra frase para você, hein? A frase que eu trago é: o que você faz no seu tempo ocioso vai determinar o que você vai viver no seu futuro.
Isso te assusta ou te conforta? O que você tem feito no seu tempo vago? Você está usando as suas redes sociais para poder se comparar com a vida dos outros ou usando o seu tempo para poder buscar conhecimento e viver o seu propósito? E aí, tá guardando todos esses puxões de orelha? Guarda tudo, porque assim, você não pode se comparar, mas pode se inspirar, Bruno. Total. Se inspirar total, pode. Com certeza. E nós temos inúmeras histórias para a gente se inspirar. Então, saber esse equilíbrio de você se inspirar. É a modelagem, né, Paula? É a modelagem. Você tem inúmeros exemplos. A gente citou aqui Sim. Rick Chester, Flávio Augusto. Sim. Então, olhe para essas pessoas com um olhar de inspiração. O que eles fizeram que eu posso fazer? Onde eles erraram que eu não vou errar? Então, esse olhar faz toda a diferença. A modelagem. Né? Não olhe com um olhar de comparação, mas com um olhar de inspiração. E você precisa, e é muito bom quando a gente tem histórias reais de pessoas. O Geraldo Rufino esses dias estava falando de novo a mesma história dele, que ele fala: quebrei 6 vezes, mas não desisti, fui para um outro negócio, fui para uma outra área. E trazer isso para o nosso dia a dia faz muita diferença. A gente sai da comparação e começa a se inspirar. Total. E começa a vender com aquele amor, com aquela essência, e se torna tão leve que você nem percebe que está vendendo. As pessoas, nossa, mas é tão leve. Isso, eu confio nisso aqui, ó. Uma xícara, ó, tá vendendo isso aqui, ó, que gostoso. Isso é muito bom quando a gente traz isso sem a comparação. Ai, que delícia ficar ouvindo sobre vendas. Né? Entusiasmo. Eu falo que essa é uma das características marcantes de um grande vendedor. Sim. O entusiasmo, ele vem do latim e quer dizer paixão ardente por algo. O entusiasmo é isso. E a pessoa que ela tem entusiasmo, ela consegue transmitir isso para quem está do outro lado. Ela percebe nos olhos, ela percebe nos gestos. Isso encanta, isso faz com que ela crie conexão. E a venda se torna natural. Quer fazer um comparativo para ver se você realmente é um grande vendedor e uma grande vendedora? É você transitar dentro do processo de vendas de maneira muito natural e, no final, o comprador e a compradora te agradecerem por terem comprado de você. Esse é um termômetro incrível, é sinal que você está no caminho certo e está executando essa profissão com excelência. Várias dicas. Bruno, que delícia. Obrigado mais uma vez. Já estamos finalizando o nosso bate-papo, né? Mas fica aqui o nosso convite para uma próxima, trazer mais conteúdo desse assunto, de falar de vendas de uma forma tão apaixonante, com essência. Parabéns mais uma vez. Deus continue abençoando você e sua casa. Gratidão. Obrigada. E um último recadinho para você, não se esqueça, a venda tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Ai, eu amo essa palavra. Deus abençoe. Obrigada, Gratidão. Viu, Bruno? Até. Hoje, no quadro Deixe-me Contar a Sua História, vamos ouvir o desabafo de alguém que precisou abrir mão de uma amizade de 20 anos. Não porque o amor acabou, mas porque em algum momento o sucesso que antes era celebrado juntos começou a incomodar. Aquele olhar que antes era de apoio virou distância. Aquelas mãos que seguravam com força começaram a soltar aos poucos. E aquilo que parecia ser eterno, simplesmente não foi. Uma história de conquistas, perdas e recomeços. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, eu leio essa carta emocionante para vocês. Não saia daí, hein? Mulherada, dá uma olhada nesse recadinho que a London preparou para você. Você também está desesperada com o surgimento de fios brancos? Vou te ajudar. A nova coloração da Glow vem para camuflar os fios brancos, trazendo o resultado mais duradouro e com muito mais naturalidade. E você, vai ficar de fora dessa? Diga adeus aos fios brancos e garanta já o seu Glow Express pelo WhatsApp 19 9 9633 7357. 19 9 9633 7357. E você, empresário, que também quer destacar a sua empresa aqui no nosso programa, entre em contato por esse número que está aparecendo aqui abaixo. E continuamos com o nosso programa. Nunca imaginei que eu teria que escrever isso um dia. Depois de 20 anos de amizade, precisei aceitar que era hora de seguir em frente. Não porque deixamos de nos querer bem, mas porque, em algum momento,
deixamos de nos reconhecer como verdadeiras amigas. Doeu perceber que as minhas conquistas, que antes celebrávamos juntas, começaram a incomodar. Aquela pessoa que sempre torceu por mim começou a me olhar com um estranho distanciamento. Ela não conseguia mais esconder o incômodo gerado pelas minhas conquistas. E eu tentei. Tentei conversar, tentei dividir menos as minhas alegrias, minhas vitórias, só para manter a nossa conexão e a nossa amizade. Mas entendi que a felicidade de verdade nunca deveria causar afastamento entre duas amigas verdadeiras. Se fosse ao contrário, eu ficaria imensamente feliz pelas conquistas da minha melhor amiga. Não demorou muito e foi ficando insustentável. Então, nos distanciamos. Hoje entendo que amadurecer, às vezes, significa aceitar que nem todo mundo vai caminhar ao nosso lado para sempre. Que muitas vezes pessoas que mal nos conhecem vão nos apoiar mais do que quem viu nossa história se construir. E que está tudo bem, mesmo que machuque. Hoje, guardo apenas as boas lembranças, o respeito à história que vivemos, as risadas, os passeios, as confidências, o carinho de uma amizade que um dia existiu. Ainda sinto um aperto no coração, mas sigo em paz. Nunca imaginei que viveria isso. Tínhamos tantos sonhos que pareciam ser nossos para sempre. Hoje, sigo em frente, ciente de que fiz tudo o que pude para preservar nossa amizade. Carrego no coração apenas gratidão pelo que vivemos e desejo, de verdade, que ela também encontre o seu caminho. Que conquiste todos os seus sonhos que um dia dividimos. Hoje, eu entendo que crescer é, muitas vezes, abrir mão de quem não está pronto para caminhar ao nosso lado. E seguir com a certeza de que o amor próprio também é uma forma de amor. Sem mágoas, sem cobranças. Apenas com amor e respeito pelo que fomos. Porque amadurecer também é isso. Saber soltar e seguir em paz. Paula, e para finalizar, quero te parabenizar por esse espaço tão lindo que você está disponibilizando em seu programa, para que pessoas como eu possam contar suas histórias. Te desejo muita saúde, paz e sucesso. Obrigada por contar a minha história. Eu quem agradeço pelo carinho, pela confiança de você dividir, compartilhar algo tão especial, tão íntimo. E você está certinha, você entendeu que fez o que pôde, o que estava no seu alcance. E na maioria das vezes, nós não conseguimos o resultado que queremos. E eu sei que isso dói, que isso de alguma forma faz falta, pois são 20 anos, muitas coisas vividas juntas. Mas não é sobre você, é sobre ela. E quem sabe, num futuro, vocês retornam aí e de repente ela está passando por um processo que ela não entendeu as suas conquistas, mas quem sabe mais para frente vocês consigam celebrar novamente e dividir grandes sonhos como era antes. Estou aqui na torcida por vocês, para que vocês tenham novos sonhos juntas e venham celebrar também juntas. E para você que gosta de fortalecer a sua autoestima, de ter dicas incríveis que você pode colocar aí na sua casa em prática sobre modas, fique agora com o nosso quadro, o Look do Look. Olha essa dica incrível. Se você passar pelo quilômetro 44 na rodovia Dom Pedro, dê uma paradinha em Nazaré Paulista para você conhecer a Marina Porto Valente. Olha esse vídeo. Esse é o carro-chefe do nosso cardápio, o torresmo Valente. Ele é um torresmo de rolo bem generoso, crocante por fora e macio por dentro. Uma delícia, que fica ainda melhor com aquela caipirinha de limão geladinho. O restaurante ele está aberto de sexta a domingo e feriados.
E você, quer destacar a sua marca aqui no nosso programa? Então envia hoje mesmo uma mensagem para esse número que está aparecendo aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. Sejam bem-vindos! Mais um encontro do nosso quadro mais amado, mais florido, que é lógico, o quadro O Look do Look, onde você potencializa o seu feminino, você fica mais florida, você floresce e você brilha. E lógico, sempre o que a gente traz aqui para vocês, com a sua beleza natural, aquilo que você já tem na sua casa, só de uma forma diferente, ousando e se desafiando. E claro que para isso eu vou contar com a minha amiga, a profissional de imagem e estilo, já vou chamá-la aqui, Lívia Chaves. Seja muito bem-vinda, Lívia! Obrigada! Mais um encontro! Sim, mais um dicas. Encontro. Sim, mais dicas. As mulheradas estão amando essas dicas e olha, ouso dizer que os meninos também. Olha só, isso é maravilhoso. E os meninos estão aí escondidinhos, assistindo e colocando as dicas em prática. Sim. E daqui a pouco a gente vai lançar um desafio para os meninos. O que você acha, Lívia? Acho excelente. Então, meninas de plantão, já fiquem de olho, porque nós vamos fazer o desafio para os meninos também. Exato. Lívia, hoje nós trouxemos um tema que agora está entrando o inverno, né? Daqui a pouco já fica um friozinho, a gente já pensa no quê? Numa meia, uma jaqueta, num couro. O que vocês acham de nós trazermos aqui uma ajuda aqui para essas meninas e meninos sobre o couro? Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Olha esse conjunto. Que elegante. Que coisa mais linda. E aí, vocês gostaram? Gostaram? O que vocês acharam? E tem um ponto de cor aqui, lógico que eu ousei, eu fiz algo diferente. Claro que eu preciso mostrar o look da minha consultora, o look da Lívia também. Olhem o look da Lívia. Dá uma voltinha para essa mulherada ficar com vontade, claro. vai. Dá uma voltinha. Mas ela tá se achando, viu, Gi? Você não tá se achando hoje. Hoje é a Lívia. Tá lindo. Obrigada. Inclusive, Paula, eu também vim com uma peça em couro, que é a saia midi, e coloquei ela com esse blazer em alfaiataria. Ó. Eu amei. Uma composição nota 1000. Muito lindo. Eu Parabéns. amei também, obrigada. Mas você também, a Gi já tá se achando. Agora a gente vai ter que mostrar a peça da Gi, o look Sim, da Gi, senão ela vai sim. ficar chateada com a gente. Sim. Você tá com uma saia de couro, Sim, saia só que couro. de uma maneira diferente, né, Lívia? Estou. Você tá fazendo uma junção, uma união de tecidos. Então, um couro Com o blazer em alfaiataria. Então dá certo também, viu, gente? Ó, o couro na saia. Com o blazer. Então dá tudo certo. Eu estou com um conjunto todo de couro, Exato. porém de um corte diferente, né? Uma calça um Isso. pouco mais larga, Uma calça reta. uma reta. E o que é o legal de investir em conjuntos? Você consegue desparcerar depois. Então, por exemplo, essa blusa que você está, você conseguiria usar com uma calça jeans, até mesmo com uma saia jeans, com uma calça em alfaiataria. Vocês estão anotando todas essas dicas? Porque é o que a gente sempre está falando. Multiplicar o look. Multiplicar os looks. E o tema do quadro, o look do look. E além disso, até a calça. Se você quiser Sim. colocar com uma t-shirt e um tênis, cai super bem. Fica uma proposta mais casual. Eu amo multiplicação de looks. E claro, né, que a gente tem que mostrar a Gi, porque senão ela vai ficar magoada com a gente. Vai ficar enciumada. Vai ficar enciumada, porque a Gi também tem que aparecer. Inclusive, a Gi está com um conjunto Maravilhoso. monocromático, que vamos reforçar aí, Lívia, para as meninas de plantão, de novo, o pessoal que está aqui. O que seria o look monocromático, que é o meu e o da Gi? Uma cor só, uma única cor. Então, ela está inteira de marrom. É um conjunto aqui que também é possível desparcerar. Então, no caso da Paula, a blusa é de manga, é uma calça. No caso da Gi, é uma saia. É também uma blusa aqui de alça, uma alça mais larga. O que é possível fazer? Até adaptar para trabalho, viu, Paula? É? Essa saia com uma blusa mais fechada. E
E é possível usar esse conjunto até com outros tipos de calçado. São muitas ideias, porque aqui eu já estou imaginando uma segunda pele, daria para colocar aqui por baixo? Sim, com certeza. Porque aqui, na verdade, meninas, como se fosse um cropped, Lívia. É um cropped. É um cropped. Você percebe que ele tá até... Ele não tá tão curto, né? Ele tá mais compridinho. De repente você, que lindo. não gosto de que apareça a barriga, mas eu gostaria de algo mais assim, diferente. Mais discreto. Mais discreto. Então, ó, dá até para você colocar aqui por dentro. Olha, que a Lívia já colocou aqui e ficou excelente. E como tem o passante, a opção de colocar um cinto diferente também. Porque esse cinto aqui é opcional, viu, gente? Dá para usar o cinto da peça, porém, dá para acrescentar. Com certeza. Porque algumas mulheres, Paula, elas me perguntam, mas é só para mulheres que têm um estilo mais ousado, couro? Tudo vai depender dos outros elementos que você vai usar com a peça. Tá. Então, é possível eu usar até esse look que eu estou de uma maneira casual. Se eu colocar aqui um tênis branco ou um tênis preto, já dá certo com o meu visual. Eu posso tirar o blazer. Aí é uma outra proposta. Então, Mas é possível adaptar. Essa aqui tá Ele é versátil, muito né? lindo, muito versátil. Inclusive, a Lívia colocou uma opção aqui com essa cor. Maravilhosa. Super em alta. E assim, olha a elegância que traz para o visual. Essa proposta do marrom com esse tom de vermelho mais fechado, esse vinho. Fica lindo. Com o dourado, um salto baixo que também é confortável, traz esse conforto para o visual, traz a elegância, Paula, e o conforto. E a modernidade nos tons, porque está em alta. Está em alta, que a gente está falando. Então, é um look que você pode ir desde o trabalho até um passeio. Um parque, enfim. Exato. Tem um compromisso de última hora. Dá para adaptar. Sim, dá para adaptar. E falando aqui, assim, de adaptações... Sim, Lá vem a Paula. Lá vem a Paula. Vamos desafiar aqui, porque a gente gosta de desafios, né, Lívia? Sim. E se nós colocássemos 2 peças diferentes nesse look? Vamos testar? Olha, aquela bota preta. Aqui. Vamos ver. A bota preta. Aqui. Com aquela jaqueta preta. A jaqueta em couro. Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver como vai ficar esse look, ó. Na hora, hein, gente? Quem desafiou aqui na hora. Vamos ver. Gi, aguenta aí, Gi. Nós vamos deixar você quentinha. Amei. Ai, e gente. assim, o que tá muito bonito também aqui, a modelagem da jaqueta. Isso que eu ia perguntar para você, Lívia, porque como nós estamos falando de um look elegante, porém agora, né, a gente já colocou a jaqueta, existe uma forma, um tamanho, um modelo, uma forma, um tamanho, um modelo, me corrija, por favor, quando a gente fala de modelagem, para ser mais elegante? Sim, por exemplo, Paula. esse modelo, ele vai para o elegante, e por que ele acaba indo para o elegante? As mulheres mais sérias, que não querem uma proposta tão casual, normalmente me perguntam, Lívia, como eu escolho uma jaqueta de couro mais elegante, mais séria? Sim. E a resposta é uma peça com o mínimo de informações possível. Tá. Então, exemplo, pouco zíper, uma gola assim, esse tipo de decote, com o mínimo de matelassé possível, o corte mais reto, você percebe que ela é até um pouco mais alongada. Sim. Então, se a mulher ela é mais discreta, existe essa opção. Então, se você quer adquirir uma jaqueta, eu nunca tive uma jaqueta, meninas, mas eu gostaria de adquirir essa peça. Como eu deixo ela elegante? Qual que é a modelagem? Então, Isso. E o mesmo se aplica aos homens. Homens que querem trazer uma proposta mais discreta, mais séria para o visual. Existe esse tipo de modelagem. Para os homens. Isso, para os homens também. Que é corte mais reto. E ter cuidado também, Paula, com o acabamento da peça, porque às vezes não é um couro legítimo, então se atentar para que não seja aquele couro tão brilhante.
Porque Gente, tem isso também. Tem muitos detalhes nas peças e nas dicas que você está dando aqui para realmente fazer a diferença para o seu look. Isso. E se for um couro legítimo, saber cuidar, como por exemplo, a cada 2 ou 3 meses, hidratar essa peça com hidratante próprio para couro. Então, fazer essa hidratação para evitar o ressecamento dela, vai trazer aí um brilho natural da peça. Então não é só ir lá investir na peça, tem que ter um cuidado, ver se o ambiente não é um ambiente úmido, porque ela pode o quê? Se for cheiro de mofo. isso, se for um armário aí que tem esse problema, colocar ela um pouquinho no sol, hidrata ela, coloca ela um pouquinho só no sol, o sol da parte da manhã, porque ela não pode ficar exposta no sol. Não vai Senão você vai colocar estragar. no sol da meio-dia Não. ou das 15 e esquecer a peça de couro lá. Aí estraga a peça. Aí já era. Então é só nesses casos mesmo para que tire o cheiro, que senão fica um cheiro forte, né? Então ter esse cuidado com a peça, cuidar, ter carinho com aquilo que você investiu. Tá, então tem um hidratante próprio. E não tem um hidratante próprio, eu tenho uma vaselina líquida. Não pode. Não pode, Não porque eu pode. já ouvi isso. Por que eu falei vaselina? Porque eu já ouvi pessoas falando, eu passo vaselina Não e pode. deixo... Não é indicado. pode, Tem que não ser pode. próprio mesmo para couro. Então tem que ser algo próprio para a peça, para a gente garantir a qualidade. E como a Lívia sempre diz, quando você compra o couro original, a peça original é uma peça que não sai de moda. Não O sai. É couro atemporal. não sai de moda. Exato, ele é atemporal. E dá para adaptar. Dá para adaptar, com certeza. Com certeza é possível. Essa jaqueta aqui, a proposta que nós colocamos na Gi, tá mais séria, né? Tá elegante, mas ela pode usar essa jaqueta com uma calça jeans e uma t-shirt branca. Se for o estilo dela, se ela quiser uma proposta mais casual, é possível também. São muitas opções para você colocar em prática e se desafiar. E falando em desafios, não podemos esquecer que o desafio dessa semana é o que, Lívia? Você vai pegar uma peça de couro, montar um look com ela e tirar foto e nos enviar, para que a gente possa ver o que você usou, o que você escolheu. Foi uma blusa, foi uma saia, foi uma jaqueta, e como você fez essa composição. Já quero saber. Não esqueça de nos marcar ou a minha página ou a página da Lívia, que juntos vamos ali se desafiar. Sim. Porque nós também vamos entrar nesse desafio. Aliás, nós já entramos, Já né? estamos. Já estamos nesse desafio. Mas a gente vai dar uma ajudinha aí para vocês, porque nessa semana vamos fazer mais um desafio de vestir uma peça em couro. Sim. E montar um look super diferente. Vou sair da minha zona de conforto. Isso mesmo. Não, eu já estou saindo da minha zona de conforto há um tempo, porque a Lívia, ela expulsa a gente da zona de conforto. Ela expulsa a gente da zona de conforto, e é muito bom, porque você começa a realmente ter esse olhar positivo para o novo, através da peça, através de um couro, através de um mix de tecidos. Inclusive aqui ela mostrou pra gente que é possível colocar uma alfaiataria com couro. Então a gente colocar tênis, colocar sandália. A gente montou aqui ao vivo para vocês esse desafio que estava de um jeito, uma composição, e fizemos outro. Eu estou com um ponto de cor. Exato. Então a gente tem que se desafiar, se permita, ouse, faça algo diferente. É isso. Faça algo diferente. Inove. E lógico, fortalecendo sempre a mensagem que você deve valorizar a sua beleza natural. Obrigada, Lívia, por mais essas dicas incríveis e valiosas que você sempre traz a cada episódio. E o melhor, que a gente consegue colocar em prática de uma maneira muito didática e descontraída. Exato. Obrigada Eu mais que uma vez. agradeço. Até a próxima Até. semana. E para você que assistiu até o final, vou reforçar que você precisa tirar uma foto, se desafiar, ousar. Se permita. O desafio de hoje, na verdade, é você montar um look com uma peça de couro. De repente você tem aquela jaqueta, uma calça, o que você tiver. Monte seu look, se desafie, tire uma foto e nos marque, tanto a minha página quanto a página da Lívia. A gente vai ter o maior prazer de repostar a sua foto e seu desafio. E sempre nós trazemos aqui que o objetivo maior é você valorizar sempre
a sua beleza natural. Você é linda do seu jeito e os looks vão compor aí mais ainda esse brilho natural. Então, estou te esperando para o desafio da semana. Então, não fique triste, porque na próxima semana nós temos mais um encontro no mesmo horário, às 20 horas, com o quadro Look do Look, também com o quadro de entrevistas, com o quadro da carta virtual. Então, aqui no programa Paula Silva com você, você se diverte, você se inspira, você aprende, você troca essa experiência de uma maneira muito descontraída. Então, eu aguardo você na segunda-feira, às 20 horas. Já ativa o seu lembrete para não perder nada. Eu estou te aguardando. Tchau!